Iremos continuar, pastor Jorge, a pastor Josneide, cada um de nós, temos trabalhado no livro de João, e essa palavra que irei trazer hoje, o tema, o extraordinário amor de Deus, versículo que cada um de nós com certeza sabe ou conhece ele, porque João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo que deu seu único Filho, que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas esse extraordinário amor de Deus vai muito além do que apenas o João 3,16. E é isso que iremos trabalhar nessa noite. Robson, quando você puder botar o texto aí para a gente, te agradeço. Vamos todos juntos? Agora é valendo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, esta, Senhor Deus, é a Tua palavra para nossas vidas nessa noite. Senhor Deus, se utiliza, ó Pai, Tu sabes qual pequenino sou, qual pecador e falho sou, mas essa é a Tua palavra. Fala conosco nessa noite para as nossas vidas, que nós possamos estar atentos à Tua palavra, mas que nós tenhamos o discernimento do Senhor sobre esta palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Como disse, essa é uma declaração de Deus para as nossas vidas. Declaração essa, bastante conhecida, que nós acabamos de ouvir, mas ela traz vários questionamentos. Primeiro questionamento que eu e você poderíamos fazer nessa noite: o que é o amor? O que significa amar? O que significa dizer que Deus nos ama? De que forma Deus amou a mim e a você? Qual é o extraordinário amor de Deus para as nossas vidas? O que o amor de Deus produz nas pessoas? Mas hoje, nessa noite, iremos focar apenas 4 desses pontos. E o primeiro deles seria como Deus se revela, ou quando Deus revela a sua forma de nos amar. Como Deus se esforça pela iniciativa de Deus ao amar a mim e a você. E como também se retém daqueles que têm outras coisas para amar. Se repercute através daquilo que Ele escolheu amar. Nós lembramos nesse texto que Deus nos ama, que Deus ama o pecador, que Deus veio não para condenar o pecador, mas para salvar ele. Mas Ele também diz no final que aquele que não crê não pertence à luz. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus, Ele é muito incisivo e mostra o amor dele a mim e a você, pecadores, irmãos. Nós temos que sempre nos lembrar disso. Porque muitas vezes nós pensamos que somos melhores do que aqueles que estão lá fora. E a realidade é que não somos. Nós tivemos o privilégio de sermos alcançados por esse amor, porque reconhecemos no sacrifício de Cristo que Ele nos amou primeiro. Não foi mérito meu,
E também não foi, infelizmente, mérito seu. Mas Deus nos ama, e nos ama do jeito que somos, falhos, infelizmente ainda falhos. Mas Ele nos chama para termos uma caminhada nova com Ele, andarmos em novidade de vida, é assim que a palavra nos fala e nos ensina, mas me diz também para que eu deixe as coisas para que trás ficam. A palavra sempre nos lembra que eu não devo ficar olhando para trás, ou seja, sentindo saudade das coisas que eu tinha. Mas eu tenho que olhar para frente, porque a caminhada é outra. Nós não somos cidadãos desse mundo. A palavra sempre nos ensina isso, mas nós vivemos e tentamos nos apegar às coisas daqui. Parece que não vamos morrer. Parece que esse tempo não vai passar. Mas a palavra nos lembra que Deus ama a cada um dos pecadores, mas que é necessário que nós nos arrependamos das nossas atitudes, dos nossos atos, e venhamos a reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz. E o extraordinário amor de Deus começa aí. Ele não me ama e ama você do jeito que você é. Falho, pecador. E Ele nos ama, e até no texto que eu estava estudando, ele faz algumas comparações e diz, é fácil você amar quem você gosta. É fácil você amar aquelas pessoas perto de você, mas ame aquele que lhe critica, ame aquele que fala mal de você, ame aquele que fala pelas suas costas. E a gente ouvindo essas coisas, a gente vai fazendo e entendendo que amar não é tão fácil. Mas Deus conhece o meu coração, conhece o seu, conhece as minhas e as suas falhas, e mesmo assim, Ele insiste em nos amar. Mas esse amor, em contrapartida, nos pede algo em troca. E não é um valor, mas é tão somente reconhecer o seu sacrifício e entender que eu e você somos pecadores e falhos. Pecadores e falhos. Nós temos que sempre nos lembrar que a palavra de Deus nos diz para amarmos o nosso próximo. E quanto difícil é, às vezes, amar o nosso próximo. Porque, às vezes, é esse próximo que está falando de você, está falando de mim. Mas Deus diz para amarmos a Ele. E para entendermos esse amor, nós temos que nos colocar na condição de Deus. Nunca chegaríamos a isso. Mas Ele nos amou primeiro. E aí as coisas vão melhorando para a gente conseguir amar dessa forma. Porque entendemos que se Deus consegue amar a mim e a você, do jeito que somos, nós pensamos que às vezes somos bons. E eu me lembro de um versículo onde alguém chama Jesus de bom, e o próprio Jesus diz àquela pessoa que o interroga, por que me chamas bom? Bom é o meu Pai que está nos céus. Ou seja, o próprio Jesus naquele momento dá uma declaração de entendimento para aquela pessoa que ele também não é bom. Imagine eu e você. Nós nos achamos muitas vezes acima da média. Nós achamos às vezes que somos aquela cocadinha, né? Alguns estão dizendo aqui cocada de sal, não foi isso que eu quis dizer. Mas não é isso. Mas não é isso. Mas o amor que Deus quer que eu e você tenhamos e reconheçamos quanto Ele nos amou, para entendermos o quanto é esse extraordinário amor dEle por mim e por você. Não há nada que possamos fazer para recompensar o tão tremendo amor dEle por mim e por você. Mas a palavra ainda diz que Jesus sempre nos chama
para caminharmos. Sempre dá a mim e a você uma nova oportunidade. É essa a diferença nossa para quem se encontra ainda perdido. Ele não entendeu ainda a importância dessa luz, desse amor. Acha que para seguir a Cristo vai ter que deixar várias coisas. E vai ter que deixar coisas, sim. Principalmente o pecado. Que muitos de nós, ainda na igreja, infelizmente, continuamos refém de alguns deles. Mas que mesmo assim, Deus continua nos amando e nos dando a oportunidade de sermos melhores e melhores a cada dia. Mas o Senhor também nos chama a atenção de que o difícil e chocante é amar quem é totalmente diferente de você. Já imaginou isso? Porque eu e você temos ideias, valores diferentes agora, depois que estamos em Cristo, daqueles valores que tínhamos como ainda estávamos no mundo. E são essas pessoas que tinham pensamentos errados, como eu e você já tivemos, que somos chamados a amá-lo. Não é questionar se ele está certo ou errado, porque se formos questionar, nós estaremos julgando. Mas Deus diz para amarmos a Ele do jeito que estamos. Lembrarmos que eles estão cegos para os pecados. Lembrarmos que eles continuam cegos para esse mundo, de forma que eu e você também andamos assim. Mas parece que a gente se esquece disso. E sobe logo um degrauzinho a mais, né? Opa, eu já me converti. Já estou acima de fulano. Chega alguém, esse aí, tem jeito não, misericórdia. Mas é essa misericórdia, essa graça que o Senhor tem para todos nós. E teve conosco. Temos que lembrar que o Senhor me amou primeiro. Não fui eu que escolhi, eu amo o Senhor. Não, Ele me amou primeiro. Ele amou você primeiro. Independente de como você andava, como você andou, como você anda hoje, Ele te amou primeiro. E Ele ainda nos diz, é difícil você amar quem lhe feriu, e quem vive ferindo você, quem não nos acostumamos a amar, quem é fácil de amar, amar é amável, é normal, amar o que não é amável é chocante. É essa a diferença do amor de Deus por mim, por você, para o que temos com os outros. Deus, porém, é gracioso. Ele ama quem não é amável. E é por isso que o amor de Deus é extremamente extraordinário. Deus amou o mundo. Quem é o mundo que Deus amou? É o mesmo mundo que o odeia. Não são esses que levantam bandeiras, levantam tantas coisas por aí para condenar esse próprio Jesus que amou e ama a nós, que nos dá uma oportunidade não só para essa vida, mas principalmente para uma vida eterna. E a gente se esquece disso, fica se apegando aqui e agora. Esse corpo vai passar. Os bens que eu e você tem vão ficar. A briga vai ficar para os herdeiros. O meu, com certeza, só vão herdar dívida. Minha esposa diz isso. É ela que diz. Então ninguém vai brigar, porque não vai ter dinheiro para dividir, graças a Deus. Mas o importante é o que eu e você estamos construindo, não aqui, não agora, mas para a nossa eternidade. O que eu e você estamos construindo para essa eternidade que espera por mim e você. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo? E aí, mais uma pergunta que o texto nos faz, diz assim: você amaria continuamente ou continuaria amando alguém que te odeia? Ontem a gente teve aqui uma palestra, um testemunho sobre
o perdão. E quanto falou a cada um de nós, com certeza que estávamos aqui, tivemos o privilégio de ouvir, o quão não foi fácil para aquele rapaz, que na época, 14 anos, perdoar aquela pessoa que tirou a vida da sua mãe. E o pior, essa pessoa era a pessoa que ele também deveria amar, era o seu pai. Então, é esse amor que Jesus está falando. Que ele pega coisas que deveriam estar ao nosso controle e diz, você deve amar ele. Amar o assassino da sua mãe. É fácil? Com certeza não é. É esse amor que Deus chama para eu e você termos, irmãos. Eu não tenho que avaliar a vida de alguém, de A ou B, o tipo de pecado que ele faz, mas eu tenho que amar e pregar esse evangelho de amor. Lembrando que ele me amou primeiro. Temos sempre que nos lembrar que ele me amou e eu não era merecedor disso. Deus amou você e você não era merecedor desse amor. Vou dar uma de Daniel agora. Diga para o seu irmão que está do seu lado. Deus amou a você. E você não era digno desse amor. De novo, com convicção isso. Deus amou a você. E você não era digno desse amor. Viu, Marili? Deus amou você. E você não era digna. Como eu não era. Nenhum de nós éramos, mas Deus nos ama. Deus nos ama. O amor extraordinário de Deus, no entanto, se revela na forma de Deus amar. Ele ama quem não é amável. Ele ama o pecador. Ele ama o mundo. E é tão extraordinariamente chocante dessa forma de amar, que Paulo nunca deixou de se admirar. E um texto muito conhecido nosso também, Romanos 5,8, diz, mas Deus nos prova seu grande amor, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus não nos ama, ou passa a nos amar depois que eu me converto. Esqueceu desse detalhe? Hein, Paulo? Hein, Carlos? Deus me ama, não só a partir da minha conversão. A partir da minha conversão, o Espírito Santo vai passar a habitar em mim, amém. Mas antes disso, enquanto eu estava em trevas, Deus já me amava. Isso é um amor diferenciado, irmãos. Amar quem nós tenham convivência e é fácil, é ótimo. Mas amar aquele que me aponta, me odeia, me chacota, mas ele me ama. E esse amor, que essa palavra de João nos leva a entendermos que Deus ama a pecadores, e o texto nos lembra pecadores como eu e você. Pecadores como nós éramos. Em João, mais uma vez, no capítulo 3, versos 17 e 18, ele nos lembra, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Jesus, em seu sacrifício, em momento algum, estava preocupado em condenar aqueles pecadores. Mas em todo o tempo, ele estava preocupado em resgatar cada um deles. E essa obra não terminou, irmãos. E essa obra continua hoje. E as pessoas têm a necessidade de ver esse Jesus que a gente prega, que foi para a cruz há mais de 2000 anos atrás, hoje, em nossas vidas.
em nossas ações. E aí, como fazer isso, sendo nós ainda pecadores? É dessa forma que Deus pecadores como eu e você, e nos mostra que Ele pega aquilo que humanamente seria louco e se utiliza de nós como instrumento na mão deles. O texto ainda nos fala, lá em João, capítulo 1, verso 14, para ser justo, condenado, o pecador e justificar, salvando o pecador, como está lá em Romanos 3, 26, para glorificar seu nome, na justa condenação do pecador obstinado e incrédulo, e na graciosa salvação do pecador arrependido e crente em Jesus. Temos que reconhecer todo o trabalho que Cristo fez, todo o seu sacrifício por pessoas que, como eu e você, estávamos em pecados, pessoas que estávamos sem condições alguma de mudarmos a nossa situação. Mas em Cristo, Ele se faz o plano e o plano perfeito, para que eu e você tenhamos essa oportunidade, para que eu e você entendamos todo esse sacrifício, é que Ele nos mostra, e a gente fica tentando mostrar esse amor de Deus, e a forma mais clara é entender da onde Ele me tirou. Da onde Ele tirou você? Como você vivia antes de conhecer a esse Jesus? Como eu vivi antes de conhecer esse Jesus? Eu já disse algumas vezes aqui, algumas pequenas falas, que eu era católico até os 25 anos de idade. Nunca fui muito de dançar, mas gostava desses bailes e essas festas de carnaval. Não tinham a violência que tem hoje, nem a pornografia que se tem hoje. Mas mesmo assim, no meio daquelas ladeiras de Olinda, como foi fácil ouvir a voz de Deus dizer: seu lugar não é aqui. Seu lugar não é aqui. Em quantas e quantas vezes eu e você estávamos em lugares que não era lugar para estarmos, porque Deus tinha e tem um plano perfeito. Eu e você que ficamos muitas vezes nos desviando daquilo que Deus tem para as nossas vidas, achando que o que nós temos é o melhor, o meu planejamento é melhor, a forma como eu vou fazer é melhor, e Deus pega e muda totalmente essa história e mostra: o melhor é o meu plano para a sua vida. Mas só entendemos isso quando eu e você reconhecermos o quão pecador somos. E a partir desse momento, vamos começar a compreender o extraordinário amor de Deus por nossas vidas. No plano de Deus inicial, Ele queria que nós tivéssemos o livre acesso ao Pai. Mas o pecado que entra através de Adão e Eva nos afasta desse planejamento inicial. Aparentemente não tinha mais salvação para mim e para você. A palavra diz claramente que estávamos condenados. Mas vem o plano perfeito. E Ele se faz pecado por mim e por você. E Ele se torna esse amor e esse Salvador.
Eu gosto muito de dizer que é fácil entender que Deus é Senhor da minha vida. É fácil entender isso. Mas parece que nos esquecemos às vezes que Ele também é Salvador. Que eu sou o que sou porque Ele me salvou. Porque Ele se sacrificou por mim e também por você. Porque Ele se fez pecado em meu e no seu lugar. E dessa forma, para fecharmos, é dessa forma que nós podemos entender esse amor de Deus para as nossas vidas. Eu queria chamar o louvor. Queria que Daniel cantasse aquela música que Deus com certeza colocou no seu coração, que tenha a ver com esse amor de Deus. Eu acho que aquela de pecador, o amor perfeito, cai muito bem com essa palavra. E nessa noite, temos a oportunidade, você que não conhece ainda esse amor de Deus, tem a oportunidade nessa noite de assim fazê-lo. E você que já conhece, mas que por algum motivo se afastou, eu, graças a Deus, como eu disse, fui católico até os 25 anos de idade, e não só católico de dizer que era, mas ali eu já tinha conhecido o amor de Deus. E quando eu começo a ler a palavra, que ali por muitos anos eu não li, e fui ensinar crianças, fazendo catecismo, começo a ler a Bíblia e a me questionar sobre os valores que estavam sendo ensinados a mim naquele período. E é esse amor que nos chama hoje, irmãos, para sairmos daquelas locais escuros, daquelas trevas, para uma maravilhosa luz, que só esse Senhor pode nos levar. Não porque somos melhores do que ninguém, lembrando sempre, mas porque Ele se fez amor e se fez pecador por mim e por você. Que Deus nos abençoe.